A letra I da questão 10 pede para calcularmos o limite de z vezes a exponencial de menos 2y vezes o cosseno de x, com x tendendo a π, y tendendo a 0 e z tendendo a 3. Para o cálculo desse limite, basta fazer as devidas substituições. Z, 3, o y por 0 e o x por π. O limite vai ser escrito da seguinte forma: 3 vezes a exponencial de 0, que é 1, vezes o cosseno de π, que é menos 1. Logo, o limite dessa função vai ser igual a menos 3. A primeira parte da questão 11 pede para mostrarmos que o limite de x tendendo a 0 do limite de y tendendo a 0 da função x² sobre x² mais y² é diferente do limite de y tendendo a 0 do limite de x tendendo a 0 dessa mesma função. Para resolver essa diferença é muito simples. Basta resolver primeiro os limites internos, depois resolver o limite externo. Substituindo o y na função por 0 e substituindo o x nesse outro lado na função por 0, nós chegamos que x² sobre x² e do outro lado chegamos em 0 sobre y². Nesse caso, x² sobre x², como são números iguais, a divisão entre eles resultará em 1. E como o 0 está no numerador, esse limite é igual a 0. O limite da constante é igual à própria constante. Portanto, o primeiro limite é igual a 1 e o segundo limite é igual a 0. Então, eles são diferentes. A segunda parte da questão 11 pede para calcularmos o limite da mesma equação apresentada anteriormente, só que com o x e o y tendendo ao 0 ao mesmo tempo. Para resolver esse limite, primeiro vamos testar se o limite é igual em várias curvas, porque é mais fácil provar que um limite não existe do que provar que um limite existe. Supondo duas curvas aleatórias, γ1 de t igual a 0 e t, x igual a 0 e y igual a t, e γ2 de t com as duas coordenadas iguais. O limite de t tendendo a 0 da primeira curva vai ser igual, substituindo x por 0 e y por t, nós temos que o limite de t tendendo a 0 é igual a 0 sobre t². Como o 0 está no numerador, então essa divisão é igual a 0. Já na segunda curva, o limite de t tendendo a 0 de γ2, só substituir o x por t e o y por t, já que as duas são iguais. O limite de t tendendo a 0 de t² sobre t² mais t² vai ser igual a limite de t² sobre 2t², que eu posso dividir por t² em cima e embaixo, que vai resultar em 1 sobre 2. Como o limite em duas curvas diferentes não é igual, portanto podemos afirmar que o limite nesse caso não existe. You were the shadow to my light. Did you feel